Começou. Beleza, vamos fazer os exercícios. Em uma base ortonormal tá? Então, a primeira coisa é lembrar o que uma base ortonormal é. São dados os vetores V, que eu vou chamar de 1, menos 1 e menos 1. W, que é o vetor menos 2, 1 meio e 1 meio. Tá? Menos 2, 1 meio, 1 meio. Eu vou botar esse W para... E W, que é menos 2, 1 meio, 1 meio. Tá? Determine o vetor U, tá o quê? Tá o quê? A primeira coisa é que a projeção do vetor U em V, tá? É o vetor menos 1/3, 1/3 e 1/3, tá? A segunda coisa aqui, a segunda informação é que U é perpendicular a V vetorial W, tá? E finalmente, U é unitário. Tem norma 1. Vamos ver, vamos fazer isso aí. Solução, tá? Solução. Então, considere, tá? Considere as condições dadas. Considere as condições dadas, tá? Então, a gente tem o seguinte, note que o ponto I, ou seja, 1, garante que a projeção de UV, quem é esse cara? Né? Esse cara aqui é exatamente, a gente não vai usar ainda nada de definição da projeção, mas só a heurística do negócio. No próximo a gente faz com a definição. Então, que é a projeção de U e V? Eu sei quem é esse vetor. É menos 1/3, 1/3 e 1/3. Vê se vocês concordam comigo. Isso aqui é menos 1/3, 1, menos 1, menos 1. Só que isso é o vetor quem? V. Então, a projeção de U e V, portanto, a projeção de U sobre V é menos 1/3 do vetor V. Tá? Projeção do vetor UV é menos 1/3 do vetor V. Tá, então guarda essa informação. Só que eu sei quem é a definição da projeção. Então, quem é a projeção? A gente acabou de fazer isso, né? Contudo, quem é a projeção de U por V? Isso aqui é exatamente V interno U sobre a norma de U, norma de V, né? Estou projetando U sobre V. Tem que ter cuidado, tá, pessoal? A ordem aqui é importante. V ao quadrado interno V. Ora, só que isso eu sei quanto vale. Vale menos 1/3 de V. Isso é igual a menos 1/3 de V. Tá? Eu sei quem é a projeção e sei quem é o valor dela. Isso é menos 1/3 de V. Tá? Vamos chamar isso por asterisco. Tá? Eu vou pegar um vetor qualquer. Quero encontrar U, lembrem disso. Tá? Então, considere U um vetor qualquer. Seja U o vetor A, B, C. Um vetor qualquer do espaço tridimensional. Tá? Daí, eu sei que o quê? Se U é exatamente isso daqui, né? E eu sei quem é V, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é quem é V interno U. Ó, observa aqui, ó. Eu sei quem é... Desculpa. Eu sei quem é V. V tá aqui, ó. Eu sei quem é o vetor U. U é o vetor ABC. Então, eu posso calcular exatamente a carinha desse vetor aqui.
Então, vamos lá. Daí, menos 1/3 do vetor V, que é a projeção, é V interno U sobre norma de V ao quadrado vezes V. Só que o que é isso? Só que é isso. Isso daqui é o produto interno do vetor 1 menos 1 menos 1 interno ABC sobre a norma do vetor V ao quadrado. A gente sabe que a norma do vetor V é quem? É raiz de cada coordenada ao quadrado. Só que eu estou calculando o quadrado disso. Então, o quadrado disso significa dizer que é exatamente as coordenadas ao quadrado. Isso daqui daria 3. Então, vamos colocar aqui, 3. Interno, o vetor V. O vetor V é um vetor que eu vou deixar paradinho por enquanto. Então, vamos lá. Vamos agora calcular essa igualdade aqui. Isso daqui dá A menos B menos C sobre 3. Isso é um número. Isso é um número agora. Se eu tenho A, B e C, isso é um número. Tá? Interno aqui, ó. Multiplicado, desculpa, pelo vetor V. Pelo vetor V. Ora, só que, o que é que eu estou concluindo? Eu estou concluindo que menos 1/3 do vetor V é igual a A menos B menos C sobre 3 interno o vetor V. O vetor V é aquele vetor 1 menos 1 menos 1. Então tem um sistema. Eu vou multiplicar as entradas e igualar a menos 1/3 que multiplica 1 menos 1 menos 1. Então quando eu fizer isso, daí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que A menos B menos C sobre 3. Esse cara, se eu estou dizendo que os dois vetores são iguais, se eu estou dizendo que os dois vetores são iguais, esse cara é igual a esse. Se você quiser ver de uma maneira mais fácil. Tá? Já que são iguais, então temos que igualar esse elemento a esse elemento. E isso é quem? Menos 1/3. Ou, equivalentemente, A menos B menos C é menos 1. Menos 1. Tá? Ótimo. Tem a nossa primeira relação. Deixa essa relação aí agora guardada. Vamos agora usar 2. A gente só usou a projeção. Vamos agora usar 2. Por 2, ou 2i, tá? Por 2i, temos que U é perpendicular a esse vetor. V vetorial W. O que é que isso quer dizer? Todo mundo já sabe que um vetor é perpendicular ao outro quando o produto interno dele é 0. Então, isso quer dizer que o interno V vetorial W é 0. Ora, espera aí, isso é o produto misto. Isso é o produto misto. Observe que isso daqui é o produto misto. Então, a gente sabe calcular o produto misto. Ou seja, isso é equivalente a quê? Ou seja, isso ainda é equivalente a quê? Desculpa. Isso ainda é equivalente a quê, pessoal? Ao vetor U, que a gente viu, A, B e C. O vetor V, 1 menos 1 menos 1. E o vetor W, que é menos 2, 1 meio e 1 meio. Menos, desculpa, aqui não é vetor, tá? É número. Isso aqui são as entradas do vetores. A, B e C. E aqui vai ficar quanto? Menos 2, 1 meio e 1 meio. Isso é quem? 0. Aí vamos calcular o determinante. Não vou calcular esse determinante, mas quando você calcular esse determinante, isso vai dar, depois vocês conferem, 3 meios de B menos 3 meios de C igual a 0. Ou ainda, multiplico por 2, divido por 3, isso dá B igual a C. Tá? Então, agora eu tenho o 1, tenho o 2. Eu tenho que A menos B menos C é menos 1 e sei que B igual a C.
Vamos agora calcular o último ponto. O último ponto é o quê? O vetor é unitário. Ou seja, tem norma quadrática 1 ou norma 1. A norma de u ao quadrado 1. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que é a carinha já mais ou menos do vetor, né? Porque eu sei que B é C. Então, vamos lá. Observe que B é C e por 1, a gente sabe que A, tá aqui, ó, A é igual a menos C, tá? Então, A menos C, isso aqui é menos 1. Menos 1. Quem é o valor de A? Então, A é 2C menos 1. 2C menos 1. Ora, eu sei que B é igual a C e A é 2C menos 1. Portanto, quem é meu vetor U? U é o vetor. Quem é que vai fazer o papel da coordenada A? 2C menos 1. Quem é que vai fazer o papel de B? C. E o C é o próprio C. C e C. Isso aqui é meu vetor. Só que, além disso, quem é a norma de U ao quadrado? 1. Porque é um vetor unitário. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada entrada do meu vetor U ao quadrado, somadas, ela vale 1. Então, vamos fazer essa brincadeirinha. 2C menos 1 ao quadrado, mais C ao quadrado, mais C ao quadrado, igual a 1. Ora, perfeito, né? Então, quando a gente fizer essa conta, dá o quê? Quadrado do primeiro, que é equivalente a quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais C ao quadrado, mais C ao quadrado, igual a 1. Vou simplificar esse rapaz com esse. Vou somar esses dois com esse. Então, vai ficar como? 6, certo? C ao quadrado menos 4C, isso é 0. Ou ainda, dá para colocar aqui o C em evidência. 2C em evidência dá 3C menos 2 é 0. Ou seja, C vale 0 ou C vale 2/3. Então, eu tenho dois valores para U que satisfaz as condições 1, 2, 3. Quais são? Vamos voltar, meu vetor U. Cadê meu vetor U? Aqui, ó. O vetor U. Esse é o vetor U. Vamos substituir C por 0. Quando eu substituir C por 0, isso aqui é menos 1, 0 e 0. Então, primeiro vetor. Logo, tá aqui embaixo. Logo. O primeiro vetor é menos 1, 0, 0. Ou o segundo vetor é 2/3, né? Vamos substituir 2/3. 2/3 de C dá 4/3 menos 1. Então, isso vai dar 1/3, 2/3 e 2/3. Né? Estou substituindo agora aqui 2/3. 2/3 e 2/3. Então, vai ficar o primeiro vetor, primeira coordenada do vetor, 1/3. A segunda, 2/3. 2/3. Pronto. Isso é uma questãozinha simples, tá? Então, o que é que vocês precisam ter em mente? É ler a questão e linkando tudo que vocês aprenderam no curso, tá? As questões vão ser provavelmente assim, linkando tudo. Não vou colocar, não, calcula a norma do vetor, calcula a projeção do vetor, tá? Isso é pouco provável que esteja na prova, tá bom? Vamos agora fazer, antes de ir para... Vamos fazer um da área primeiro, e depois a gente volta para fazer o que o Marcos pediu e depois a gente faz o último exercício. Perfeito. Então, vamos calcular terceiro. Segundo, né? Desculpa, segundo exercício é o seguinte. Verifique
verifique que verifique se os pontos A igual a 1, 2 e 1, B igual a 3, 0 e 4, e C igual a 5, 1, 3, 5, 1, 3, são vértices de um triângulo. Caso afirmativo, calcule sua área. Calcule sua área. Tá? Então, vamos ver se isso é vértice de um triângulo. Os 3 pontos e calcular a área, tá? Então, os pontos vão ser vértices de triângulo, tá? Eu vou pegar um ponto como origem, vou pegar o A. Você poderia pegar B, alguém poderia pegar C. É indiferente, tá? Solução. Bem, isso aqui é bem simplesinho mesmo. Pronto, isso aqui é uma coisa bem rápida para vocês verem como é que pode ser usado o produto vetorial. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Se, por exemplo, tomando A como origem, os vetores A, B e AC forem não colineares. Que é isso? Então, estou pegando A como origem, estou pegando B, estou pegando C. Então, observa que se eu tiver uma coisa desse tipo, eu tenho um triângulo. Tem uma figurinha do triângulo, né? Então, tem um triângulo. Tá? Então, a questão natural aqui é quando é que isso vai acontecer, né? Quando eles não forem colineares. Os vetores A, B e AC. Só que a gente sabe, né? Quando é que eles não são colineares. É quando eles não são o quê? Isto é, quando não forem colineares, isto é LI. Isto é, linearmente independentes. Independentes. Beleza. Então a gente sabe que dois vetores AB, AC são LI, se e somente se o produto vetorial entre eles é diferente de zero. Então vamos ver se é. Tá? Então vamos lá. Sabemos que vocês não precisam nem desenhar a figura, tá, pessoal? Vocês vão ver que essas coisas vocês não precisam desenhar a figura. A figura pouco ajuda, tá? Obviamente, em alguns casos, sim, mas nesse exemplo, por exemplo, a figura é indiferente. Então, sabemos que os vetores, né? Sabemos que AB e AC são LI, ou conjunto LI. C e somente C. C e somente C. O produto vetorial entre eles esse cara é diferente do vetor nulo. Produto vetorial, um vetor. Ora, só que a gente sabe quem é a B e a C, eu dei os pontos. Ora, quem é a AB? É B menos A. Quem é B menos A? É o vetor 3 menos 1, 2, 0 menos 2, menos 2 e 4 menos 1, 3. Tá? Então, isso aqui é o vetor 2i menos 2j, 2i menos 2j menos mais 3k. E quem é o vetor AC? Mesma coisa, C menos A. Deixa eu escrever aqui.
Quem é o vetor C menos A? 5 menos 1, 4. 1 menos 2, menos 1. E 3 menos 1, 2. Isso é o vetor 4i menos j mais 2k. Tá? Mais 2k. Então, quem é o produto vetorial de A por B é IJK e as entradas dos vetores. Então, A vetorial AB vetorial AC, a gente já aprendeu que é quem? IJK. A gente tem que encontrar esse determinante. 2 menos 2 e 3, 4 menos 1 e 2. Tá? Quando você fizer esse produto aqui, esse determinante, mais uma vez eu vou deixar isso para vocês, ganhar tempo. Isso aqui é menos I mais 8J mais 6K. Ou seja, AB, AC é o vetor menos 1, 8 e 6, que é diferente do vetor nulo, 0, 0, 0. Então, o que é que eu estou dizendo? Os vetores são diferentes de zero, logo, o pá não é LD, isto é, são LI. Portanto, esse pá aqui não é LD, isto é, são LI. São linearmente independentes. Ótimo. Então, ABC é um triângulo. É um triângulo. Aí minha pergunta, qual é a área do triângulo? Tá? A gente sabe que a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Tá? Se você pensa que eu tenho uma coisa desse tipo, então eu vou calcular a área do triângulo, eu posso pegar a metade dele. Então eu vou pegar 1/2 do produto, da norma do produto vetorial. Logo, além disso, quem é a área? Além disso, a área do triângulo ABC, desculpa, ABC, triângulozinho que eu chamei do triângulo verde aqui, né? ABC. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é 1/2 de quem? A gente já viu no começo da aula que o produto vetorial gera a área do paralelogramo. Então, eu vou pegar 1/2 dele. Isso é 1/2 de AB vetorial AC. Norma. Então, quem é esse cara? São 1/2. Quem é a norma desse vetor? O vetor está aqui, ó, pessoal. Em cima da gente. Então, isso aqui é a raiz de cada entrada ao quadrado. 1 mais 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. Então, a área do triângulo ABC é exatamente raiz de 101 sobre 2. Tá? Isso é a área do triângulo. Perfeito. Vamos fazer mais duas, tá? Para a gente finalizar. Área do triângulo. Vamos fazer uma que eu deixei para vocês. Eu não sei se o rapaz está aí, que me pediu. Não sei se vocês conseguiram também. Mas diz o seguinte: considere 3 vetores unitários. Terceiro, não tem a ver nesse momento com projeção e áreas e volume, tá? Mas é interessante porque vocês, bem, acho que é um exercício interessante. Vamos lá. E aí a gente volta para fazer um último, que é o que está no Avon, tá? Beleza. Qual a questão? Terceiro. Considere os vetores unitários U, V e W. 3 vetores unitários.
Além disso, considere 30. Considere 30, 45 e 90, tá? Os ângulos entre. Essa questão é bem bacana. U e V, ou seja, o ângulo entre U e V é 30 graus. O ângulo entre U e W é 45 graus. E o ângulo entre V e W, 90 graus. Então, 30, 45 e 90 são os ângulos desses caras, respectivamente. Ou seja, nessa ordem. Respectivamente. Tá? Prove que U, V e W é base. É base. Tá? Vamos lá. Solução. Solução. Devemos mostrar que U, V e W é LI, né? A gente sabe que ser base, devemos mostrar que U, V e W é LI. Tá? LI. Tá? Comentinho só. LI. Beleza. Suponhamos que eu posso escrever esses vetores como uma combinação linear, ou seja, suponhamos que alfa U mais beta V mais gama W, esse cara aqui é 0. Tá? Vou supor isso aqui. Tá? Vou chamar isso aqui de asterisco. Tá? Vamos fazer o produto interno dessa igualdade pelo vetor U. Tá? Daí, talvez essa foi a dificuldade de vocês, ou de alguém, da maioria ou de alguns. Daí, fazendo se alguém conseguiu fazer essa questão, fala aí no chat. Daí, fazendo o produto interno de U por asterisco, temos que. Então, vou fazer o produto interno, ou seja, pegar U, fazer interno com alfa U mais beta V mais gama W. Isso aqui é 0, porque o produto interno com 0 é 0. Pessoal, o meu computador vai descarregar. Um momentinho, por favor. Certo, vamos lá. Então, o que é que eu tenho? Fiz o produto interno. Produto interno de 0, um escalar com U, é 0, é o número. E agora eu vou fazer esse produto interno aí. A gente sabe que tem a comutatividade, então eu vou fazer a comutatividade. Então vai ficar como? O que é que isso é equivalente? Ou, equivalentemente... Alguém conseguiu fazer essa questão? Deixa eu olhar aqui no chat. Não. Perfeito. Então, equivalentemente, quem é alfa interno com U é a norma a U quadrado. É alfa, U com U é a norma ao quadrado, o produto interno. Aí eu vou fazer o beta com U, só que eu vou multiplicar internamente com o V e o gama, né? O gama sai, alfa, beta e gama são números. Né? Então isso vai dar gama, U interno, W. Isso é 0. Isso é 0. Tá? Observa que U, V e W são vetores o quê, pessoal? Unitários. Então, opa, esse cara aqui é 1. Tá? Então isso é bom. Então, ou ainda, sendo a norma de U 1, a gente tem o quê? Alfa mais. Agora eu vou usar a definição. Quem é o produto
interno de U por V é a norma de U, norma de V, vezes o cosseno de U com V. Mais, a mesma coisa, eu vou fazer o produto interno de U com W. Eu sei quem é. É a norma de U, norma de W, vezes o cosseno de U com W. E isso é zero. Isso é zero. Tá? A gente também sabe que U, V e W, ou no caso V e W, né, são unitários. Então, o quê? Esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é 1. E eu sei quem é o cosseno de U e V e cosseno de U e W. Então, vamos lá. Daí vai ficar como? Vai ficar alfa mais beta cosseno de 30 graus mais gama cosseno de 45 graus e isso seno zero. Só que eu sei que é um cosseno de 30 graus. Isso é equivalente a alfa mais beta vezes raiz de 3 sobre 2 mais gama raiz de 2 sobre 2. Isso seno zero. Tá? Seno zero. Então, a gente tem a primeira equação, pessoal. A gente vai fazer agora... O que foi que a gente fez primeiro? Multiplicou por quem? Internamente. A gente fez o produto escalar por U. Agora eu vou fazer o produto escalar por quem? Por V. Faço as mesmas contas. E depois por W. Por quê? Porque eu tenho os ângulos entre esses vetores. Então, vou fazer o produto por V primeiro. Aqui vai ficar U interno V. A norma de V. W interno V. E depois vou fazer por W. Quando você fizer essa conta, fiz o primeiro, né? Vamos prosseguir fazer a mesma continha, tá? De forma análoga, de forma ou analogamente, né? Analogamente. Se fizermos o produto escalar, lembra? Produto escalar, produto interno, tá? Escalar interno de V por asterisco e W por asterisco, obtemos, respectivamente, que... Aí isso daí eu vou deixar vocês fazerem a mesma continha que eu fiz anterior para V e para W, tá? A gente dá tempo de fazer mais uma questão. A gente vai obter o seguinte, ó. Alfa raiz de 3 sobre 2 mais beta igual a zero, tá? Igual a zero. E isso aqui tá faltando, né? Isso aqui é gama mais gama igual a zero. E o último é beta mais alfa raiz de 2 sobre 2. Vou colocar na ordem, pra vocês tentarem. Alfa raiz de 2 sobre 2 mais... deixa eu só olhar aqui, pessoal. Multiplicar por V. O primeiro é beta. Não, esse aqui sai. Esse aqui é zero. O produto, por causa do ângulo que é 90 graus, tá, pessoal? Tem que ter cuidado. E o segundo eu vou multiplicar por W. Então vai dar WW, a norma de W é 1. E o outro vai embora. Então vai ficar gama. Então vai ficar a raiz de 2 sobre 2 mais gama igual a zero. Tá? Então isso aqui eu vou chamar por 1. Isso aqui por 2. E isso daqui por 3. E agora eu tenho um sistema, né? Aí fica a gosto do freguês. Eu posso substituir beta como menos alfa raiz 3 sobre 2 e gama menos raiz alfa raiz 2 sobre 2 em 1. Tá? Encontro alfa e depois substituo em beta, em gama. Aí fica a gosto de vocês. Tá? Resolvendo. Então, vamos lá. Resolvendo o sistema 1
1 e 2, vemos que, se você fizer a continha, vocês vão ver que a única possibilidade, né, é alfa ser 0. E aí, no caso, o beta ser 0 e o gama ser 0, tá? Alfa ser igual a beta igual a 0, que é o melhor, né? Alfa igual a 0, que é equivalente a beta ser igual a gama igual a 0. Óbvio, né? Porque já que eu posso substituir aqui, né? O beta é menos alfa raiz 3 sobre 2. O gama é menos alfa raiz de 2 sobre 2. Eu vou substituir aqui, né? Então, a gente vai ter um produto de um número multiplicado por alfa. Então, necessariamente, eu posso dividir, esse número não é 0. Então, dá alfa igual a 0. Se alfa for 0, beta é 0 e gama é 0. Logo, qual é a única solução para essa equação? Asterisco. É alfa igual a beta igual a gama. Isso é uma propriedade que a gente deu no começo do curso. Então, a gente vai ter que um terno de vetores, ou seja, 3 vetores LI, quando a única solução para um sistema desse tipo é a trivial, ou seja, esse cara, beta e gama serem zeros. E é exatamente o que a gente conclui, tá? Portanto, U, V e W é linearmente independentes. Tá? Logo, portanto, base. Mais uma questãozinha interessante. Tá? Então, qual é a sacada? A sacada é que vocês têm um ângulo, né? Então, vocês têm um ângulo, quer provar que é LI, vocês têm que mostrar que a única solução desse sistema é a solução nula para alfa, beta e gama. Então, vocês têm que usar agora da esperteza de perceber que eu dei 3 informações sobre o ângulo. Então, eu posso fazer o produto interno, porque o produto interno me dá números. Então, é muito mais simples de mexer do que o produto vetorial. Ah, não, professor, poderia aplicar o vetorial aí? Você iria ver que não, porque o vetor dá um outro vetor. Tá? E eu quero que dê números, para exatamente eu poder mexer com as constantes. Tá? Constantes. Tá. Então, mais uma questão foi pedido que fizesse a questão que está no AVA. Tá? Bem, não sei se vocês tentaram, mas diz o seguinte. A quarta questão. Quarta é a seguinte. Sabendo que vai na linha do que a gente acabou de fazer, tá? Então, a gente acabou de fazer uma questão de encontrar a área do triângulo, tá? Mesma coisa, o meio, base vezes altura, só que a gente calculou o meio do paralelogramo. Então, aqui a gente vai calcular a base e vai calcular a altura do triângulo. Vamos ver como. Sabendo que AB vale 2, raiz de 3 e 1, e AC vale menos 1, raiz de 3 e 1, tá? Isso é um exercício aí que eu deixei para vocês, tá? No PDF, tá? Menos 1, raiz de 3 e 1, tá? Primeiro, verifique se A e B, verifique que A, B, C são vértices de um triângulo. Um triângulo. Tá? Primeira coisa. Se são vértices de um triângulo, calcular o comprimento da altura relativa ao vértice A. Né? Calcule comprimento da altura relativa ao vértice A. Ó. Vértice A. E terceira, calcular a área. A, B, C.
do triângulo, tá? Calcular a área do triângulo. Tá bom? Vou tentar fazer isso. Não sei se vocês já tentaram, mas quem tentou e conseguiu, ótimo. Tá? Vamos tentar fazer agora. Solução, tá? Solução. Solução diz o seguinte. Tá. Obviamente, se a gente pegar os três pontos, né? Se eles forem colineares, né? Colineares, se estiverem na mesma linha, né? Os vetores seriam paralelos, tá? Os vetores seriam paralelos. AB seria paralelo a C. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que ver exatamente como... Lembra como a gente fez lá, ó? A gente teve dois vetores, ó. Aqui, ó. A gente deu dois vetores, AB e AC. Aqui eu já estou dando o AB e o AC. Então, o que eu preciso ver é se o produto interno, o produto vetorial deles é diferente de zero, tá? Então, a primeira coisa, então isso aí eu vou deixar para vocês, é exatamente o primeiro item lá que a gente fez na outra questão. Então, basta verificar que AB vetorial AC, isso daqui é diferente do vetor nulo. Ou seja, calcular esse determinante, tá, pessoal? IJK, isso aqui tem que ser. Aí quem é AB é 2 raiz de 3 e 1. E o outro é quem? Menos 1 raiz de 3 e 1. Tá? Preciso calcular esse determinante. E vocês vão ver que esses caras aí são diferentes de zero, tá? Então, eu quero que vocês exercício. Nessa altura do campeonato, você já deve saber calcular determinante. Tá? Então, vamos para o item 2, que é o item mais interessante, né? Dessa questão. Que é exatamente calcular a altura, né? Porque ele está fazendo um pouquinho diferente, né? Ele está calculando primeira altura, pedindo para calcular. Eu poderia chegar para vocês e dizer, não, pessoal, calcula a área. E vocês poderiam simplesmente encontrar um meio do produto vetorial. Mas eu não quero isso. Então, na questão, eu quero que você calcule o comprimento da altura. E com o comprimento da altura, calcular pegar que a área do triângulo é um meio da base vezes a altura. Tá? Então, só a forma de escrever a questão. E de pedir mais, que vocês façam mais coisas. Vamos lá, vamos ao item 2. Item 2. É o item 1, então item 2. Então, vamos lá. A gente tem dois vetores, né? A gente tem o vetor AB e tem o vetor AC, tá? Então, eu posso pegar uma origem. Eu vou pegar o B como origem, nesse caso, para seguir exatamente o que está aí para vocês no AVO. Peguei o B como a origem, tá? Então, tem o BA, que é um vetor, e tem um vetor que é o vetor BC. BC, tá? Então, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo calcular a altura em relação ao vértice A. E eu fui bem claro, a altura em relação ao vértice A. Então, eu estou querendo calcular esse rapazinho aqui, né? Esse rapazinho. Então, se você imagina, então vamos fazer o seguinte, ó. Considere BP, B é a origem, tá? A projeção ortogonal de BA sobre BC, ou seja, esse ponto aqui, vou aumentar, vou diminuir um pouquinho o vetor C, tá? O vetor C não precisa, esse aqui é o BC, esse aqui é o vetor BC, deixa eu colocar de vermelho, BC, esse aqui é o vetor BA, e o que é que eu quero? Eu quero a altura, então vou pegar aqui um ponto P, então vou dizer que BP, considere BP, o vetor projeção ortogonal, então vou projetar esse cara aqui, ó, vou projetar esse cara no P, aqui. Então, quando eu projeto, BP é o vetor projeção ortogonal de BA sobre BC. O vetor projeção ortogonal de BA
sobre BC. BC, tá? Então, eu quero o H, né? Observe que estamos interessados na altura H. H, tá? Essa altura que eu quero. Relativa ao vértice A. A, tá? Temos que, tá aí, tá? Temos que a altura H, tá? Tá? Lembra que a altura é um número, tá? É um número. Então, vai ser a norma de um vetor. Observa que vai ser a norma do vetor quem? AP. AP, ó. Isso daqui é exatamente o H. Então, eu quero AP. Vou colocar aqui de laranja. Vamos lá. Esse aqui, ó. Quero esse rapazinho aqui. AP. Então, daí temos que a altura H é a norma do vetor AP. Tá? Só que quem é AP? Né? Se você olhar aqui, esse vetorzinho AP. AP nada mais é do que AB mais BP. Então, quem é AP? Esse vetor aqui é esse cara mais esse, ó. Isso aqui é o vetor AP. Então, além disso, não, deixa eu escrever assim. A altura H é a mesma do vetor AP. Além disso, quem é AP? AP nada mais é do que AB mais BP. AB mais BP. Tá? Perfeito. Então, a gente tem que encontrar esse danado desse AP. Né? Ou seja, eu preciso calcular o vetor AB, que eu já tenho. Ótimo. Esse vetor aqui eu já tenho. Mas eu não tenho o vetor BP. Então, preciso calcular o BP. Só que o BP, a gente sabe, pessoal. Olha quem é o BP. O BP é a projeção do vetor BA sobre BC, sobre esse vetor. Tá? Então, BP é a projeção de BA sobre BC. Então, de fato, o que eu preciso calcular é o vetor, simplesmente, o vetor BC, que eu não tenho. Tá? Então, vamos escrever isso. Além disso, isso, né? Ponto. Note que o vetor BP, quem é? Na figurinha. Vamos lá. O vetor BP é a projeção desse vetor AB. Isso daqui é a projeção. BA, desculpa, né? Desculpa. BA. Estou pegando a origem é B. É a projeção de BA sobre quem? BC. Olha só. BC. Aqui está o B. Estou projetando esse vetor aqui. Então, esse aqui é o cara que eu estou querendo calcular. BA sobre BC. Vamos ver o que é que a gente tem, né? Vamos ver o que a gente tem. BP é o que eu quero. Não tenho. Preciso calcular. BA eu tenho? Tenho, né? O BA, porque eu tenho um AB. Se eu tenho um AB, eu tenho um BA. E falta eu saber quem danado é BC. BC eu não sei. Então, primeiro, devemos encontrar BC, esse vetor. Mas, ora, quem é o BC? Ora, BC nada mais é do que eu quero de B até C. Então, observa. Eu quero esse cara aqui, né? BC. Então, observa que esse cara é BA mais A até C. Tá? Ok? A até C. Então, eu tenho BC. Eu preciso só do primeiro e do último. Então, observa aqui, ó. BA mais AC. Isso vai me dar quem? BC. Tá? BC.
Ora, BA mais AC eu sei quem é. Tá? Porque BA é o inverso de AB e o AC é menos 1, raiz de 3 e 1. Então, ótimo. Então, quem é o inverso de BA, ou melhor, de AB é menos 2, menos raiz de 3 e menos 1, mais o AC. O AC é menos 1, raiz de 3 e 1. Menos 1, raiz de 3 e 1. Perfeito. Isso é o vetorzinho, ó. Menos 3, 0 e 0. Portanto, BC é esse vetor. Opa! Já estamos quase conseguindo chegar na altura. Por quê? Porque agora eu sei quem é esse vetor aqui, ó. A base da minha projeção. Sei quem é BA. E agora eu sei calcular a projeção. Projeção a gente acabou de estudar. Então vamos lá. Vamos colocar isso aqui de 1. Calculemos 1. Então vamos lá. Quem é BP? É a projeção de BA. Ora, eu sei quem é isso. Expor definição aqui que eu dei. É BA interno com BC vezes a norma de BC ao quadrado que multiplica BC. Tá? Que multiplica BC. Perfeito. Então vamos fazer essa brincadeira, né? Quem é BA? A gente acabou de calcular BA. É menos 2, menos raiz de 3. Quem é BC? BC a gente acabou de calcular, é menos 300, tá aqui, ó. Então, menos 3, 0 e 0. Dividido pela norma ao quadrado. Então, a norma ao quadrado só precisa o quadrado das entradas. Então, menos 3 ao quadrado é 9, 0 ao quadrado 0, 0 ao quadrado 0. Soma tudo, fica 9. Que multiplica o BC, que é menos 3, 0, 0. Projeção é um vetor. Então, perfeito. Então, vamos fazer o produto interno. Isso daqui dá 6, 0, né? Estou multiplicando esse por esse. Esse por esse dá 0 e esse por esse. Então, dá 6 sobre 9. Menos 3, 0 e 0. Que é exatamente quem, pessoal? Menos 2, 0 e 0. Portanto, BP, que é exatamente a projeção, vai ser quem? Menos 2, 0 e 0. Estamos quase lá. Encontramos a projeção. Vamos voltar agora para o meu AP, né? O AP está aqui paradinho. Eu precisava do AB mais BP. AB eu tenho. AB eu tenho. O BP eu acabei de encontrar. Então vamos lá. Vamos chamar isso aqui de asterisco. Por asterisco, substituindo AB e BP, temos quem é o vetor AP? É o vetor AB mais BP. E esse vetor, sei, o AB é 2, raiz de 3 e 1, mais o BP eu acabei de encontrar, menos 2, 0 e 0. Perfeito. Portanto, o AP, quem é, pessoal? É 0, raiz de 3 e 1. Logo, a altura do meu triângulo é a norma, tá? Do AP. A gente viu, né? Cadê? Escrevi isso em algum canto. Cadê? A altura é a norma do vetor AP. Tá? Norma do vetor AP. Então, isso vai dar quem? Quem é a norma desse vetor? O nome desse vetor é facinho, né? De encontrar. Mais 1. Quem é a norma disso? Que é 2. Então, pessoal, quem é a altura? Fazer assim, né? Portanto, a altura é 2. Tá?
A gente acaba de fazer o segundo item. Falta só mais um, tá? Vamos calcular a área. Agora a área é bacana, porque eu tenho a altura e tenho a base, tá? Do triângulo. Então vamos lá. Vamos calcular a última parte, né? Então, o terceiro item. Eu quero calcular a área do triângulo ABC. Que é quem? 1/2 da base vezes a altura. Tá? A gente sabe disso, né? Então, quem é 1/2 da base, pessoal? Isso aqui é quem? 1/2 da base. A base é quem? BC. Observa que aqui, ó, a base do triângulo é esse cara aqui, ó, BC. Tá? Então, isso vai ser a norma de BC vezes a altura. A altura eu já achei que é um número. Ou seja, quem é BC? Vamos procurar. Cadê o danado do BC? BP está aqui. BC, ó, menos 3, 0 e 0. Então, vamos calcular a norma desse cara. Então, isso aqui é quem? Menos 3, 0 e 0. Multiplicado pela altura. Quem é essa norma? É 1/2 da raiz de 3 menos 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura? 2. Está aqui embaixo, a altura. Então, como é que a gente fica? Fica como, pessoal? Vai ficar 1/2 raiz de 9, que é 3, até onde eu me lembro, vezes 2. Aí, o que é que eu vou fazer? Portanto, a área do triângulo ABC é 3. Tá? É 3. Isso é outra forma, bem mais robusta de fazer o exercício. Tá? E bem mais interessante também, porque você mexe com tudo que é dado, tá? No problema. Então, bem, isso finaliza, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação.